Olá, eu sou Girleide Souza, servidora do CISB-UFES. Eu sou Suzilane Maia, também servidora do CISB. Olá vocês, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje temos um assunto sério para falar com vocês. Automedicação e suas implicações. Quais cuidados precisamos ter? Por que determinadas medicações precisam ser prescritas por um profissional de saúde? Além disso, vamos dar dicas sobre o andamento de pesquisas da doença Covid-19 e as suas formas de validação científica. Aqui conosco, para falar desse assunto mais que atual, a farmacêutica e doutoranda em biotecnologia, Amanda Ponce. Obrigada, Amanda, por aceitar o nosso convite. Olá, meninas! Olá, ouvintes! Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar, não como servidora, mas como farmacêutica, trazendo um pouquinho do meu conhecimento para compartilhar com todos os ouvintes do podcast Fala Julieta. Muito obrigada mesmo. Primeiro, vamos deixar bem claro o que é a automedicação. Como a própria palavra já indica, é o ato de tomar um medicamento sozinho. Isso é, por conta própria, sem a orientação de um profissional de saúde, que pode ser um médico, um farmacêutico, um dentista, entre outros. E muitas vezes essa indicação surge de um parente, de um vizinho que tomou, se deu bem, ou até da consulta com o Dr. Google. A pessoa vai lá, digita alguns termos do que está sentindo, pesquisa e toma a primeira coisa que aparecer. E isso seria uma automedicação. Quais os riscos de se automedicar? São muitos. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é: não existe medicamento totalmente livre de efeitos colaterais. Então, até aqueles mais seguros, usados há anos, sempre vai ter alguma pessoa que vai ter uma sensibilidade maior e, ao usar aquele medicamento, vai apresentar um efeito colateral. Tem também o caso de pessoas alérgicas. A pessoa pode ser alérgica e não saber algum componente daquele medicamento e gerar uma crise alérgica. Como a gente está falando de automedicação, às vezes a pessoa não sabe a dose correta para ela. Então ela vai tomar uma dose menor e não vai fazer efeito, ou ela vai tomar uma dose maior e causar uma intoxicação. Hoje no Brasil, a maior parte dos internamentos por intoxicação é por conta de intoxicações medicamentosas. Tem aqueles medicamentos que agravam o estado clínico das pessoas, tem outros que mascaram a doença. A pessoa está com uma dor no estômago, toma um medicamento para a dor, passou a dor, mas no fundo aquela dor era por conta de uma gastrite, de uma úlcera, e não investigou. Vai piorar o quadro sem saber, porque não fez os exames, não investigou. Além disso, tem casos, por exemplo, de pessoas que já fazem uso de algum medicamento contínuo. Quando ingerir esse outro medicamento, pode causar uma interação que pode ou diminuir o efeito, ou potencializar, também gerando intoxicação. Tem medicamentos que interagem com alimentos, tem medicamentos que interagem com bebida, às vezes a pessoa tomou e não parou de beber, o que pode também levar a uma intoxicação. E ainda tem os casos, por exemplo, dos antibacterianos, que se a pessoa tomar de forma errada, pode gerar bactérias resistentes, que é um problema que a gente tem aí. E ainda tem aqueles medicamentos que causam dependência. Aí a pessoa começa a tomar por conta própria e tal, daqui a pouco não consegue mais viver sem o medicamento. Então, assim, são inúmeros os problemas causados por uma automedicação irresponsável. Atualmente, estamos passando pela pandemia da Covid-19 e as opiniões sobre a automedicação são diversas. Na tentativa de se precaver para um possível enfrentamento dessa doença, muitas pessoas estão buscando inúmeros tipos de medicamentos. O que deve ser ponderado nessas horas? O Covid-19 é uma doença extremamente nova e tudo que sabemos sobre ele é o que estamos descobrindo agora. E olha, já tem muita coisa publicada. A produção científica está a 1000 por hora. Todo dia lançam inúmeros artigos de diversas áreas por conta dessa pandemia. Os esforços na pesquisa estão sendo inúmeros e muita coisa está mudando a todo momento.
Porém, hoje ainda não temos nenhum medicamento efetivo. E tudo que temos no mercado está sendo testado. Esses testes estão sendo feitos em centros de pesquisa, que geralmente são hospitais. Quem está fazendo uso desses medicamentos todos que ouvimos falar na mídia está sob avaliação médica, com uma equipe multiprofissional à disposição. Não temos medicamento para curar nem prevenir o Covid. O que temos comprovado no momento é o distanciamento social, o uso de máscara e a higiene, principalmente das mãos, são essenciais para diminuir o contágio. No mais, o que eu posso indicar é o que eu sempre indico quando alguém me pergunta. Mantenha uma alimentação saudável, siga horários, beba água, faça exercícios, durma bem. Tudo isso vai ajudar a manter sua imunidade alta. E no momento, o que a gente sabe é que pessoas que têm uma imunidade alta sofrem menos com essa doença. Aproveitando o ensejo do assunto, vamos falar das pesquisas sobre a Covid-19. Amanda, existe algum site em que se possa encontrar pesquisas voltadas para essa doença? Se sim, qual ou quais sites? Bem, essa pergunta é super importante. Porque, como eu falei, a gente está sendo bombardeado de notícias, novidades sobre o Covid o tempo todo. A gente está na era digital, na era da informação, mas a gente tem que ter um cuidado com essa informação. Infelizmente, a gente também está na era da fake news. Quais são as melhores fontes? Na minha opinião, artigo científico. Onde encontrar? Science Direct, PubMed, portal de periódicos da CAPES, são sites de confiança. E outro ponto que eu acho importante ressaltar é: leia os artigos científicos com um pensamento crítico. Está saindo muito artigo de estudo preliminar. Estudo preliminar, como o próprio nome já diz, é um começo, é uma pontinha. Um estudo com 20 pessoas em que o uso de tal medicamento deu certo, ótimo. Mas a mortalidade da doença é 2 a 3%. 2, 3% de 20 não vai chegar a 1. Então, assim, essas pessoas poderiam estar usando jujuba, talvez, e não morressem. A gente não pode sair afirmando que foi o medicamento que realmente curou as pessoas. Então, assim, a gente precisa ter um senso crítico também na hora de analisar os artigos científicos. Essas pesquisas começaram a ser publicadas desde quando? Então, o coronavírus é uma família de vírus que já é estudada há anos. Já havia estudos da década de 90 e tudo, relacionado principalmente com infecção de animais por vírus dessa família. Agora, essa espécie, que é o Covid-19, apareceu pela primeira vez no ano passado e é o que nos consta mais ou menos em novembro, dezembro, que foi quando publicaram os primeiros artigos sobre o tema. Ok, então os estudantes, por exemplo, os que fazem pós-graduação, para ter acesso ao portal da CAPES, devem procurar a instituição de ensino e saber se ela utiliza o acesso pelo VPN ou pelo CAF. Assim, através de um destes, esses estudantes poderão buscar informações nas bases de dados do portal de periódicos da CAPES, utilizando o termo de pesquisa, por exemplo, COVID. Isso mesmo. E uma dica para quem não é da pós-graduação é que o Science Direct, uma plataforma paga que dá acesso à maioria das revistas importantes da área de saúde, por conta da pandemia, está oferecendo o acesso livre e gratuito a todos os artigos relacionados à Covid-19 nesse momento. Então a informação está aí, é ler, estudar, analisar, criticar e aumentar o seu conhecimento sobre o assunto. É importante também lembrar aos nossos ouvintes da criação do portal Covid da Universidade Estadual de Feira de Santana, disponível no site da UFES e que traz ações, enfrentamentos, eventos e informes para as comunidades interna e externa no contexto da Covid-19. Amanda, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que eu amo a UFES, que eu amo a biblioteca, que eu estou morrendo de saudade de todos. E estou à disposição quando quiserem conversar mais um pouquinho. No mais, quem puder, fique em casa. Quem não puder, toma os devidos cuidados, siga as recomendações de distanciamento, use máscara. E um abraço virtual a todos. Nós que agradecemos por você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Vamos agora com o nosso quadro Li Recomendo. As sugestões estão show! Se liga nessa recomendação de Carol.
Olá, olá, pessoas. Meu nome é Carolina Pacheco, eu sou graduada em Letras com Inglês pela UFES e funcionária administrativa da biblioteca. E vim hoje trazer uma dica para vocês de leitura, só que não é simplesmente uma dica de leitura, eu trouxe para vocês algumas inspirações para combinar a leitura com música. Como a gente sabe, muitos dos nossos compositores favoritos, eles se inspiram nas leituras deles, e é interessante a gente poder, né, acessar esse conteúdo e ler o que esses autores usaram para poder compor suas músicas. Então eu trouxe aqui para vocês alguns combos de leitura com música muito interessantes e que podem enriquecer essa experiência multissensorial aí de vocês. A primeira indicação que eu tenho é o livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Ele está disponível no cadastro de obras de domínio público do governo e, a partir desse texto de Primo Basílio, Marisa Monte produziu a música Amor, I Love You, com um trechinho que tem recitado durante a música. É um trecho que está lá no livro de Eça de Queiroz. O livro é maravilhoso. Eça de Queiroz é um autor que sabe prender o seu leitor com suas narrativas, e Marisa Monte aproveitou isso para tirar esse excerto romântico para a música dela. A minha outra indicação para vocês é a música Monte Castelo, de Legião Urbana, que faz uma mistura de um trecho da Bíblia, que é Coríntios capítulo 1, e de um poema de Luís de Camões, que é, nosso grande poeta, primeiro grande poeta da língua portuguesa. E toda a obra de Camões está disponível também no portal do domínio público do governo. Só você colocar lá domínio público e você consegue pesquisar essa obra. E a última indicação que eu trouxe para vocês faz o caminho inverso. É um livro sobre música, que está disponível também no portal do domínio público, e o livro se chama Chico Science, a Rapsódia Afrociberdélica. O nome é um pouco complicado, mas se você chegar lá no portal do domínio público, você só digita Chico Science e vai achar. E é um livro sobre todo o movimento Mangue Beat, quem curte Chico Science, um grande músico que foi muito jovem, embora pernambucano, representante das nossas raízes nordestinas. E aí você pode ler o livro e ouvir Chico Science, ler o livro, ouvir Marisa Monte, assistir o clipe no YouTube e depois ir lá para o livro e se deliciar com a obra de Eça de Queiroz, ou ler os poemas de Camões e fazer esse diálogo mental com Legião Urbana, completando mais essa experiência para todos nós e tornando a coisa da leitura mais interessante, Valeu aí, tchau, tchau, galera. Perfeito. Por hoje é isso aí. Atualize-se, busque sempre se informar. O CISB vem contribuindo para te deixar cada vez mais inteirado, seja por este podcast ou através dos nossos canais no Instagram, Facebook e nas lives que estamos promovendo no YouTube. No mais, cuide-se, fiquem em casa e, se precisarem sair, usem máscara. Nos encontraremos no próximo podcast. Forte abraço, tchau!